O vale cintila sob o calor opressivo, a poeira pairando pesada no ar. Redemoinhos de poeira giram pela paisagem árida, dançando como espectros sob o sol brutal. Através do vale, o exército filisteu se apresenta como uma ameaça organizada, uma muralha de aço e sombra. Suas fileiras se estendem até onde a vista alcança, um oceano de guerreiros prontos para se chocar contra o vale. O ar crepita com expectativa. O silêncio antes da tempestade prenhe de pavor. Ao longe, o sol incide sobre o campo, assando a terra e fortalecendo a determinação. Golias, um gigante vestido com armadura brilhante, domina o vale de Ela. Seu rugido ecoa pelo vale, um desafio direto aos israelitas. O desafio de Golias ecoa, sacudindo o chão sob seus pés. Escolham um homem e enviem-no para lutar comigo. O sol bate no vale enquanto Golias aguarda uma resposta ao seu desafio assustador. O vale prende a respiração, aguardando a resposta à exigência estrondosa de Golias. Dentro da tenda, o conflito interno de Saul se manifesta enquanto ele anda inquieto. A armadura jaz esquecida, um símbolo de sua inquietação. Saul faz uma pausa, sua voz carregada de dúvida. Quem pode enfrentar tal monstro? Saul para de andar, seus olhos refletindo medo. No vale de Ela, o ar paira pesado de pavor enquanto os guerreiros israelenses se amontoam tomados pelo medo. O silêncio é um cobertor sufocante, amplificando o terror dos guerreiros. Cada respiração é uma luta contra o peso opressor da batalha iminente. Suas armas oferecem pouco conforto contra a ameaça invisível que se aproxima. O peso do medo deles é uma força tangível, pressionando-os. O ar crepita com antecipação, cada momento se estendendo em uma eternidade. Sob o vasto céu do Vale de Ela, David se aproxima do campo de batalha, um humilde pastor em meio ao medo iminente. O ar vibra com medo não dito, um testemunho silencioso das batalhas que se aproximam. David faz uma pausa, com a comida agarrada com força, uma sensação palpável de desconforto o invade quando o vale revela sua sombria realidade. Ele examina a cena, o peso do conflito iminente recaindo pesadamente sobre seus jovens ombros. A confusão obscurece seu rosto juvenil, um contraste marcante com as expressões endurecidas dos guerreiros experientes. O campo de batalha sussurra contos de valor e terror. Um despertar brutal para o pastor inocente. No vale de Elá, o sol brilha enquanto as provocações de Golias ecoam pelo vale, desafiando os israelitas e seu Deus. David observa a cena, seu rosto jovem endurecendo de raiva quando os insultos de Golias chegam aos seus ouvidos. O peso da blasfêmia de Golias acende um fogo em Davi, alimentando uma fúria justa. A voz de Davi, embora jovem, soa com convicção. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Seus olhos brilham com justa raiva. Davi se prepara para confrontar o gigante que ousa desafiar seu Deus. Dentro da tenda de Saul, um ar de descrença paira enquanto David se oferece para enfrentar o gigante Golias. Saul olha para David, com sua expressão uma máscara de incredulidade. A voz de Saul ressoa pela tenda, cheia de dúvida. Você é apenas um menino. Você não pode lutar contra este filisteu. A determinação juvenil de David choca-se com o ceticismo experiente de Saul, enchendo a tenda de tensão. Saul estuda David, uma mistura de preocupação e descrença gravada em seu rosto. O peso da batalha iminente paira no ar, desafiando a determinação de ambos os homens. Dentro da tenda de Saul, David fala com convicção inabalável. David relata suas batalhas, sua voz ressoando com coragem. Ele compartilha histórias de proteger suas ovelhas, leões e ursos. O Senhor que me livrou da garra do leão e da garra do urso me livrará da mão deste filisteu. Saul observa David, sua expressão mudando da dúvida para o respeito. A fé de David brilha intensamente, iluminando a tenda com esperança. Dentro da tenda de Saul, uma decisão importante paira no ar enquanto Saul relutantemente acena com a cabeça. Saul estende sua armadura em direção a Davi, uma oferta silenciosa de proteção e poder. David estende a mão, e suas mãos encontram o aço frio e inflexível da armadura. Ele tenta usar a armadura de Saul, mas o peso e o tamanho o dominam, fazendo-o cambalear. David se vê confinado e desconfortável dentro da armadura, uma realização surgindo em seu rosto.
Davi, recusando a armadura pesada, escolhe em vez disso as ferramentas simples de sua fé. Com o cajado na mão, ele caminha em direção ao riacho, um pastor pronto para sua tarefa. Inclinando-se, David escolhe cuidadosamente 5 pedras lisas, cada uma promessa silenciosa. Ele guarda as pedras em seu saco, a funda pronta em sua mão, preparado para enfrentar seu destino. No vale de Elá, David avança. Sua determinação é um farol contra a sombra do gigante. Golias observa, com um sorriso zombeteiro torcendo seus traços enquanto o jovem guerreiro se aproxima. Golias roars, his voice echoing across the valley. Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus. David continua seu avanço, sem se deixar abater pelo desafio desdenhoso do gigante. O desafio de Golias paira no ar. A tensão é palpável à medida que o confronto se aproxima. O vale espera, prendendo a respiração enquanto o pastor enfrenta o gigante. Fé contra força. Na vasta extensão do Vale de Ela, um jovem David permanece firme, seu espírito inabalável. A voz de David ecoa com convicção inabalável, um contraste marcante com a sombra iminente de Golias. Ele confronta Golias com a força da sua fé. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. David continua, sua voz ecoando pelo vale. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A fé inabalável de David brilha intensamente, um farol de esperança contra a escuridão do desafio de Golias. O vale prende a respiração, aguardando o confronto entre fé e poder. David, uma figura de determinação, prepara sua funda na vasta extensão do Vale de Ela. Com intensidade focada, David gira a funda, preparando-se para soltar a pedra. A pedra se precipita pelo ar, um projétil silencioso apontado para Golias. Em câmera lenta, a pedra se aproxima de seu alvo, o gigante Golias. Impacto! A pedra atinge a testa de Golias. Um acerto crítico. Golias cambaleia com o golpe. A força da pedra é evidente. Torres Golias, um gigante invencível contra o pano de fundo do Vale de Ela. Um momento de descrença estilhaça o ar quando Golias começa a cair, sua descida ecoando o fim de seu reinado. A terra treme quando Golias cai. Sua queda é um evento sísmico que remodela o campo de batalha. O silêncio desce, um cobertor pesado sufocando o campo de batalha, enquanto o impossível se torna realidade. Um silêncio profundo paira sobre o vale, a quietude amplificando a enormidade da derrota de Golias. No Vale de Elá, David avança, cada passo seu ecoando determinação. Ele agarra a espada massiva de Golias, o aço frio um forte contraste com sua determinação ardente. Com um movimento decisivo, David encerra o reinado do gigante. O ato é rápido e final. A cabeça decepada de Golias cai, seu impacto sacudindo a terra e sinalizando o fim de uma era. O pânico irrompe entre os filisteus, suas linhas de batalha se dissolvendo em uma retirada frenética. Sua desordem marca uma mudança crucial. O campo de batalha agora, um testemunho de coragem sobre a força bruta. Após a coragem de David, o exército israelita avança, sua moral aumentando com a coragem recém-descoberta. Impulsionados pelo triunfo de David, os israelitas libertam a sua fúria, perseguindo implacavelmente as forças filisteias em retirada. O vale ecoa com o trovão do avanço dos israelitas, um testemunho de sua coragem e esperança recém-descoberta. Os filisteus se dispersam diante do ataque israelita, suas linhas são quebradas e seu espírito é esmagado diante da vitória de Davi. No Vale de Ela, um jovem pastor começa sua ascensão à lenda. Aclamado, David se destaca. Seu nome agora sinônimo de esperança. Ele é o Salvador de Israel. Sob o manto da noite, fogueiras queimam, lançando longas sombras sobre o acampamento israelita. Canções vitoriosas ecoam pela noite, celebrando um triunfo arduamente conquistado. Em meio à celebração, David se destaca como o ponto focal, um farol de coragem e liderança. As fogueiras crepitantes refletem o fervor nos corações dos israelitas em festa. O ar vibra com louvores, cada nota tecendo uma tapeçaria de gratidão e alívio. David, banhado pela luz da fogueira, reconhece os aplausos com um aceno humilde.
Dentro da tenda pouco iluminada de Saul, uma tensão palpável preenche o ar enquanto Saul observa David com uma mistura complexa de admiração e inveja. O peso do futuro se instala pesadamente na tenda. O destino de Israel está em jogo, para sempre mudado pelos acontecimentos que se desenrolam dentro da tenda. O olhar de Saul permanece, refletindo a profunda mudança de poder e destino que acabou de ocorrer. A admiração e a inveja se entrelaçam na expressão de Saul, um reconhecimento silencioso da ascensão de Davi. A tenda se torna um cadinho do destino, marcando para sempre esta noite como um ponto de virada na saga de Israel. A alvorada surge sobre o vale de Ela, pintando a paisagem com a promessa de um novo dia. O vale desperta, livre da sombra do exército filisteu. A luz do sol toca as colinas, refletindo a esperança renovada de Israel. O ar está parado. O silêncio um testemunho do ato corajoso de fé de David. Uma sensação de paz se instala sobre a terra, ecoando o triunfo da crença. O vale permanece como um símbolo, marcado para sempre pela força da fé de um homem. Sob o vasto céu, Davi cuida de seu rebanho, um pastor agora transformado em um herói celebrado. As ovelhas pastam pacificamente ao redor de Davi, alheias à aura heróica que o envolve. Davi faz uma pausa, seu olhar percorrendo a paisagem, um guardião silencioso de seu rebanho e de sua terra. O sol brilha sobre ele, lançando uma luz dourada que reflete seu novo valor. Ele ajusta sua empunhadura na bengala, sua presença um símbolo de força e proteção. O vento sussurra através da grama alta, levando contos de sua bravura pelos campos. Dentro do grande salão do palácio de Saul, Davi é recebido com grande cerimônia. Saul observa Davi, lutando para esconder o desconforto que ameaça consumi-lo. Apesar das homenagens, o crescente medo de Saul de ser ofuscado ensombra a atmosfera festiva. As sementes da inveja são semeadas, lançando uma sombra sobre o dia ensolarado no palácio de Saul. As mulheres se reúnem, suas vozes elevadas em cânticos jubilosos. A dança deles é uma celebração, uma expressão vibrante de triunfo. Saul matou seus milhares, e Davi suas dezenas de milhares. Eles cantam, com suas vozes ecoando pela cidade. A rua da cidade pulsa com energia, viva com o som da vitória. As vozes das mulheres se misturam, criando um hino poderoso de vitória. Na penumbra do palácio de Saul, a música preenche o ar, despertando uma fúria sombria em Saul. Uma tempestade de inveja ameaça consumi-lo. A amargura grava-se em suas feições. Seus olhos refletem a escuridão fervilhante dentro dele. A música continua, alimentando a tempestade na alma de Saul. O rosto de Saul se contorce, uma máscara de inveja e raiva. A tensão enche o palácio de Saul enquanto Saul se prepara para atacar. Saul lança a lança. Os reflexos rápidos de David o salvam de uma morte certa. A lança passa zunindo, quase errando o alvo. David está seguro. Sob o sol implacável do deserto, Davi inicia sua fuga desesperada, buscando refúgio da ira de Saul. A extensão sem fim de areia se estende diante de Davi, a cada passo aprofundando seu isolamento. Ressecado e cansado, Davi segue em frente, o deserto espelhando seu coração desolado. As sombras se alongam enquanto a esperança de Davi diminui, sua figura uma silhueta solitária contra o horizonte. O sol escaldante bate implacavelmente, intensificando a luta de Davi pela sobrevivência como um fugitivo. Davi desmorona, seu corpo cedendo à dura realidade da vida em fuga. No alto das montanhas, Davi busca abrigo entre os párias, sua presença um farol de esperança. Rostos marcados pela dificuldade se voltam para Davi, seus olhos refletindo um anseio compartilhado por mudança. Davi estende a mão, uma promessa tácita de união e força ressoando através da reunião. A cada olhar compartilhado, um pacto silencioso é forjado, unindo-os em sua causa comum. Das profundezas do desespero, um exército começa a se unir, impulsionado pela determinação inabalável de Davi. Juntos, eles se erguem como uma força unida contra o horizonte, prontos para remodelar seu destino. Davi e seus homens buscam refúgio nas sombras de uma caverna, escondidos do mundo. A pedra bruta das paredes da caverna oferece um conforto sombrio enquanto esperam, a tensão preenchendo o ar. Saul, implacável em sua perseguição, se aproxima, sua sombra pairando sobre seu frágil santuário. A caçada se intensifica à medida que o perseguidor se aproxima,
A quietude da caverna é estilhaçada pelos ecos da perseguição. Nas profundezas, Davi se prepara, sabendo que seu refúgio está à beira da descoberta. Saul aventura-se na entrada da caverna, buscando solidão momentânea. Bem no fundo da caverna sombria, Saul encontra um lugar isolado. Escondido nas profundezas da caverna, Davi observa Saul, uma oportunidade se apresentando. A tentação persiste, mas a determinação de Davi se fortalece contra o ato de traição. Davi permanece firme, escolhendo a honra em vez da vingança no coração da caverna. Sob o vasto céu da montanha, Davi se prepara para confrontar Saul. Davi revela a oportunidade perdida, o poder de acabar com tudo intocado. Saul escuta, o peso da misericórdia de Davi pesado sobre ele. A dura realidade de sua vida poupada surge em Saul. No silêncio ecoante da natureza selvagem, as ações de Davi falam mais alto que as palavras. Sob a cobertura da noite, David começa sua infiltração furtiva no acampamento de Saul. As brasas moribundas lançavam sombras estranhas e dançantes que se estendiam pelas tendas. David se move pelo acampamento, um sussurro na escuridão. Seus movimentos são fluidos e silenciosos. Ele alcança a tenda de Saul, seu alvo agora ao alcance. David recupera com sucesso a lança e o jarro de água de Saul, completando sua ousada missão. No alto da montanha, a postura triunfante de David contra o horizonte anuncia sua lealdade. A lança reluz, captando a luz enquanto David a exibe como prova de confiança. Num gesto desafiador, o jarro de água é erguido, simbolizando transparência e intenção pura. A figura de David é um farol de integridade contra o majestoso cenário da montanha. David permanece firme, suas ações ressoando com lealdade inabalável. O campo de batalha explode com a fúria dos exércitos em confronto enquanto os filisteus lançam outro ataque implacável. Em meio ao caos, Saul lidera seus homens, seu rosto uma máscara de determinação sombria. A batalha se intensifica, e o chão treme sob o peso dos guerreiros em investida. A tragédia acontece quando Saul cai. Seu reinado termina em meio à carnificina da batalha. Seus filhos, valentes em sua lealdade, encontram o fim ao lado do pai, seu sacrifício ecoando pela paisagem devastada. O campo de batalha silencia-se. O custo da guerra gravado em sangue e tristeza, marcando o fim de uma era. No campo de batalha desolado, Davi começa a lamentar, sua silhueta marcante contra a paisagem devastada. Seu coração se parte por Saul, o rei caído, e Jonatas, seu amigo querido. O peso da perda esmaga Davi enquanto ele lamenta a morte de Jonatas. Davi reflete sobre o amor que o unia a Jonatas. Davi está no rescaldo. Sua tristeza um manto pesado sobre seus ombros. Em cidade de Hebrom, Davi ajoelha-se humildemente, aguardando seu destino. Um momento sagrado se desenrola quando Samuel derrama óleo, ungindo Davi como um novo rei. O óleo reluz, marcando Davi como o escolhido. A multidão explode em aplausos, celebrando seu novo líder. Davi se levanta, agora rei de Judá, seu rosto refletindo uma mistura de humildade e determinação recém-descoberta. Sob o sol escaldante, Jerusalém permanece desafiadora. Suas antigas muralhas refletindo séculos de resiliência. David, uma figura de determinação e força, lidera seu exército em direção aos portões da cidade, um farol de esperança para seu povo. O choque do aço e o rugido da batalha ecoam pelos vales enquanto as forças de David invadem Jerusalém, cada golpe forjando um novo destino. Em meio ao caos, Davi planta sua bandeira na torre mais alta, um símbolo de triunfo e uma nova era para Israel. Jerusalém, agora o coração de Israel, brilha com promessa, suas ruas fervilhando com renovada esperança e unidade. Dentro do palácio, Davi personifica a justiça e a sabedoria. Seu olhar reflete pensamento profundo e determinação inabalável. O palácio ecoa com o peso de suas decisões. O reinado de Davi é um farol de esperança e ordem. Dentro do palácio, Davi está em um lugar alto, olhando para baixo. Seu olhar se fixa em uma mulher tomando banho, sua beleza impressionante na luz fraca. Um desejo silencioso se acende em Davi. A mente de Davi dispara. No campo de batalha, Davi orquestra um plano sombrio, seu rosto sombreado pela traição. Urias marcha, alheio, em direção às linhas de frente, sua figura resoluta contra o horizonte sombrio.
O comando de Davi ecoa uma sentença de morte disfarçada de dever. O campo de batalha reivindica Urias. Seu sacrifício um testemunho silencioso da traição de Davi. Dentro do palácio de Davi, um dia de união real amanhece. Davi permanece de pé, esperando sua noiva no salão principal. Betsabá chega, radiante, pronta para se unir a Davi. Davi e Betsabá unem-se em casamento, selando seus destinos. Dentro do palácio de Davi, o profeta Natã enfrenta Davi, sua presença carregada de palavras não ditas. O peso do silêncio paira palpavelmente entre eles. O olhar firme de Natã perfura a quietude. Davi permanece imóvel, aguardando o pronunciamento. Dentro do palácio de Davi, uma atmosfera pesada de remorso enche o ar. O coração de Davi dói com o peso de sua transgressão. Em um momento de solene arrependimento, Davi busca o perdão de Deus. Sua voz, embora silenciosa, ecoa com tristeza sincera e um pedido de redenção. Davi permanece imóvel, todo o seu ser focado em buscar a absolvição divina. O palácio permanece imóvel, banhado pela luz do sol. O silêncio pesado em seu interior amplificando seu vazio. A luz do sol entra pelas janelas, iluminando o rosto pálido do filho de Davi e Batseba. A luz revela a quietude da morte, um contraste marcante com a vida vibrante que antes existia. O silêncio permeia o palácio, quebrado apenas pelo suave sussurro do vento através das janelas abertas. Na quietude, o peso da perda paira pesado, uma presença palpável na sala ensolarada. Dentro do palácio de Davi, uma nova vida surge quando Betsabá traz Salomão ao mundo. O palácio está repleto de luz suave, iluminando o momento terno de mãe e filho. Uma sensação de esperança e promessa enche o ar, enquanto o legado de um reino começa de novo. O nascimento de Salomão marca o início de um novo capítulo, cheio de possibilidades incalculáveis. Sob o sol escaldante de Jerusalém, uma tempestade se forma quando Absalão inicia uma rebelião contra seu próprio pai, Davi. A tensão preenche o ar. A cidade de Jerusalém se torna um palco para traição e conflito. Sussurros de dissidência transformam-se em desafio aberto. Jerusalém se divide, irmão contra irmão. O vínculo outrora sagrado entre pai e filho se quebra. Jerusalém treme quando a rebelião de Absalão ameaça envolver o reino no caos. Em meio ao caos do campo de batalha, a figura de Davi é vista. Os olhos de Davi refletem o peso de Jerusalém. O campo de batalha testemunha a partida urgente de Davi. A partida de Davi marca um momento de transição profunda. A figura de Davi diminui contra o horizonte. O campo de batalha observa enquanto Davi desaparece na distância. Sob o sol escaldante, Absalão cai em batalha, seu sangue manchando a terra. O verde vibrante da floresta contrasta fortemente com a sombria realidade da perda. O silêncio desce, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas, enquanto a natureza reivindica o guerreiro caído. O campo de batalha, agora um testemunho silencioso, ecoa com o peso dos momentos finais de Absalão. No grandioso palácio de Davi, um silêncio pesado desce enquanto Davi absorve a notícia esmagadora da morte de Absalão. Davi começa a chorar, seu corpo tremendo. Seu coração se estilhaça. Davi desaba sobre os joelhos, dominado pela tristeza. Os gritos de Davi ecoam pelo palácio. Um lamento por seu filho perdido. Perdido na tristeza, Davi permanece ajoelhado, com o coração para sempre marcado pela perda de Absalão. O retorno de Davi a Jerusalém marca uma restauração triunfante. A cidade de Jerusalém recebe Davi de volta de braços abertos. Davi ascende ao trono, reivindicando seu lugar de direito. O reino de Jerusalém celebra o reinado renovado de Davi. Sob o vasto céu, Davi emite um decreto. Um recenseamento de Israel começa. A terra espera. O censo mudará tudo. No coração de seu grandioso palácio, Davi se deleita com a luz solar radiante que entra pelas janelas, iluminando cada detalhe luxuoso. Sem aviso prévio, uma sombra escura desce sobre Davi, lançando um véu sobre o ambiente antes brilhante. O ar fica pesado, espesso com uma presença ominosa, enquanto uma sensação de pressentimento preenche a câmara opulenta. Um peso palpável se instala sobre os ombros de Davi, como se o próprio ar estivesse pressionando com a força da retribuição divina. Davi sente o peso esmagador da punição divina, os detalhes luxuosos de seu palácio agora não oferecendo consolo. Sob o vasto céu de Eira de Araúna, Davi chega, sua presença dominando a eira.
Em meio à extensão dourada, Davi garante a eira de Araúna, uma transação crucial sob o sol vigilante. Com solene reverência, Davi prepara o altar. Pedras cuidadosamente colocadas enquanto dedica o terreno a Deus. Enquanto a fumaça sobe, Davi oferece sacrifícios, seus atos uma súplica profunda que ascende aos céus. Em comunhão divina, Davi busca a graça no coração de Eira de Araúna. Sua silhueta é moldurada pela luz que se despede do dia. Inside Palácio de Davi, a plan begins to form. Davi contempla a construção de um templo para Deus. A visão de um templo sagrado enche a mente de Davi. Davi decide dar vida à sua visão divina. No Palácio de Davi, uma presença divina preenche o espaço. Deus fala, as palavras ecoando com poder e promessa. Seu filho construirá o templo. Davi escuta, sua expressão uma mistura de admiração e compreensão. O destino do templo é revelado. No grande palácio de Davi, os preparativos começam para a construção do templo. Davi reúne materiais, sua determinação ecoando pelos salões do palácio. Cada pedra, cada viga, colocada com intenção para a estrutura sagrada. A visão do templo toma forma sob as mãos diligentes de Davi. O palácio de Davi transforma-se em uma oficina de fé e devoção. O trabalho inicial marca o início de um legado, um monumento ao divino. Banho de sol, o palácio de Davi se ergue como um monumento ao seu reinado. Nos seus últimos dias, Davi se prepara para garantir seu legado. A luz dourada envolve a sala quando Davi toma sua decisão transcendental. Com graça solene, Davi unge Salomão como seu sucessor. O futuro do reino está selado em um momento de decreto divino. O palácio ecoa com o peso da história à medida que a nova era amanhece. Sob o sol radiante de Jerusalém, um aviso solene ecoa. A voz de David carrega com seriedade, guiando Salomão para caminhos divinos. Salomão escuta atentamente, absorvendo o conselho ponderoso de seu antecessor. A cidade antiga testemunha quando um filho recebe a sagrada missão de seu pai. O futuro de um reino está em jogo. No palácio de Davi, uma quietude tranquila desce enquanto Davi se prepara para seus momentos finais. A paz invade Davi quando seu último suspiro escapa. O quarto permanece em silêncio, honrando a passagem tranquila de Davi. As sombras se alongam à medida que o dia diminui, uma solene homenagem ao legado de Davi. Fora do palácio, o mundo continua, alheio à profunda perda no interior. Jerusalém se alegra sob o sol quando uma nova era amanhece com a coroação de Salomão. A cidade celebra, alheia à grandeza que virá. Sob a visão de Salomão, os alicerces do templo são lançados, pedra sobre pedra sagrada. O templo se ergue majestosamente, um símbolo de fé e do reinado de Salomão. O templo concluído brilha, sua cúpula dourada refletindo a glória de Jerusalém. O Val de Elá se aquece na luz solarcante. Um memorial a David se ergue alto, um testemunho de fé. A luz do sol banha o memorial, destacando seus detalhes intrincados. O vale ecoa com o legado da coragem e da fé de Davi. Na serena extensão do Vale de Elá, um jovem pastor vigia seu rebanho. Sua presença um suave eco de contos antigos. O pastor faz uma pausa, um momento tranquilo de reflexão, em meio à quietude vigilante, como se estivesse tirando forças do lendário herói Davi. A luz do sol banha o vale, iluminando o pastor enquanto ele permanece firme, sua figura uma silhueta contra o pano de fundo das colinas. O ar está preenchido com o suave balido das ovelhas, seus sons misturando-se harmoniosamente com a paisagem atemporal. Dentro do grandioso palácio, o rei David assume seu reinado, personificando justiça e sabedoria. No entanto, as tênues gavinhas do poder começam a se enroscar no coração de David. O peso da coroa lança uma longa sombra sobre o seu rosto. Um lampejo de escuridão dança nos olhos de David, sugerindo a corrupção que virá. Sob o manto da noite, David está no telhado do palácio, um observador invisível. Uma visão se desenrola abaixo. Batseba se banha, alheia aos olhos sobre ela. O olhar de David se intensifica, um desejo proibido enraizando-se em seu coração. O ar fresco da noite faz pouco para extinguir o fogo que agora arde dentro dele. Sua silhueta contra o céu iluminado pela lua, um rei consumido por um único pensamento perigoso. As sementes da obsessão são semeadas nas trevas, prometendo uma tempestade por vir. Na quietude da noite,
David senta-se sozinho, uma tempestade de pensamentos sombrios fervilhando dentro dele. Um plano sinistro começa a tomar forma na mente de David. O pecado começa a se instalar pesadamente no coração de David. Seu coração se torna pesado com o pecado. No campo de batalha, Urias permanece resoluto, alheio ao destino traiçoeiro que o aguarda. O sol lança longa sombra sobre o campo, enquanto Urias se prepara para uma batalha que ele nunca vencerá. Urias avança, sua figura silhuetada contra a luz solar intensa, marchando em direção a uma morte desconhecida. Traído, Urias luta valentemente. Cada movimento seu um testemunho de sua lealdade inabalável. Apesar de sua bravura, Urias cai, vítima do decreto sombrio de Davi, seu sangue manchando a terra ressecada. O campo de batalha silencia. O sol poente lança uma luz sombria sobre Urias, um soldado leal sacrificado. O grandioso palácio é banhado pela luz do dia enquanto David e Betsabá se preparam para se unir. O véu da hipocrisia desce quando David se casa com Betsabá. O casamento continua, selando sua transgressão sob os olhos da corte. O rosto de David está impassível quando ele completa a cerimônia com Betsabá. A fachada da retidão se solidifica com um ato final e fatídico. Na penumbra do quarto de David, uma parábola desenrola-se, carregada de acusações não ditas. As palavras de Nathan pairam no ar, cada sílaba uma pedra cuidadosamente colocada em uma tempestade crescente. O peso da história do profeta recai sobre David, e a sala se torna menor a cada verso. O silêncio desce, quebrado apenas pelo bater do coração de David, quando o verdadeiro significado surge. Nos limites sombrios de seu quarto, David está dominado pela dura realidade de suas ações. Uma onda de amargo arrependimento invade David, seus olhos refletindo a profundidade de seu remorso. O peso de suas escolhas esmaga David, deixando-o isolado em seu desespero. David luta com a verdade, seu rosto contorcido em uma mistura de tristeza e autorreprovação. Consumido por amargo arrependimento, David confronta as consequências do seu passado. Jerusalém, outrora vibrante, agora jaz sob a sombra de uma praga implacável. Ruas vazias ecoam com os gritos de desespero, um testemunho assustador da transgressão de David. As casas permanecem silenciosas, com suas portas seladas contra a pestilência que varre a cidade. O ar paira pesado com o peso da tristeza e da retribuição divina, uma lembrança desolada do preço dos pecados dos reis. A outrora gloriosa cidade agora chora, um aviso severo gravado em pedra e tristeza. Na solidão do seu quarto, David busca a graça divina. Sua voz se eleva em oração fervorosa, implorando por redenção. O peso de seus pecados oprime, um apelo desesperado ecoando na noite. David implora a Deus por perdão, com seu coração exposto em súplica vulnerável. Sob o céu vasto, David começa a construir um altar, pedra por pedra, seus movimentos deliberados e cheios de propósito. Ele arruma o altar, preparando-se para oferecer sacrifícios em um pedido solene de reconciliação. Com o coração pesado, David acende a oferta, a fumaça subindo como um gesto simbólico de busca por perdão. David ajoelha-se, com a cabeça inclinada em oração sincera, todo o seu ser irradiando um desejo de reconciliação divina. Dentro do grandioso palácio, sombras de pecados passados assombram David enquanto ele permanece exausto. Com o coração pesado, David prepara Salomão para o peso da coroa. O fardo da sucessão paira enquanto David passa o manto para Salomão. Num momento de entrega solene, o legado de David se torna o futuro de Salomão. Sob o sol radiante de Jerusalém, uma nova era começa com a unção de Salomão, a esperança florescendo na cidade antiga. O ar vibra com antecipação quando a coroa é colocada na cabeça de Salomão, significando um novo capítulo. Uma lufada coletiva de esperança percorre Jerusalém quando Salomão se levanta. Agora, rei, com o olhar fixo no horizonte. A cidade observa, banhada em luz dourada, enquanto a promessa de um futuro mais brilhante surge com seu novo líder. Jerusalém se alegra, celebrando um novo rei e o renascimento da esperança sob o reinado de Salomão. Na penumbra do quarto de David, as sombras dançam enquanto ele jaz no leito de morte. O rosto pálido, os olhos refletindo uma vida de sabedoria. A luz trêmula das velas lança um brilho etéreo, destacando a profunda conexão entre David e Solomon.
Seu olhar se suaviza ao olhar para Solomon, uma promessa silenciosa passando entre eles na quietude da noite. Em um momento de solene clareza, a voz de David enche a sala, carregando o peso de seu conselho final. Salomão, siga os caminhos de Deus. O peso de suas palavras paira no ar. Uma responsabilidade sagrada para guiar o caminho de Salomão. O cortejo fúnebre de David começa, serpenteando pelas antigas ruas de Jerusalém. Enlutados fiéis se reúnem, seus rostos marcados pela tristeza e respeito. A solene procissão avança, um poderoso símbolo de coragem e crença inabalável. Cada passo ressoa com arrependimento, ecoando pela cidade sagrada. O peso da história é sentido enquanto Jerusalém testemunha esta jornada final. Um testemunho de uma vida vivida com devoção, a procissão conclui seu caminho solene.